autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Este salmo é considerado um salmo messiânico que aponta para Jesus. E a gente percebe que no batismo tem a voz: Tu és meu filho amado, em quem eu me agrado. E aqui no salmo também tem a palavra: Tu és o meu filho e hoje te gerei. E ele sempre está falando nesse salmo do filho de uma forma muito pessoal, né? Como ele fala aqui na última palavra, no verso 12: Beijem o filho, né? Beijem o filho para que não se irem e vocês não sejam destruídos de repente. Adorem ao filho, adorem ao Senhor e adorem ao filho. O filho daqui no salmo ungido de Deus é Jesus Cristo. E nesse sentido você percebe que a proclamação, né, dessa palavra: Tu és meu filho, hoje te gerei, no salmo, está no centro de uma disputa, de uma conspiração política de milhares de nações contra o ungido. As nações tramam, as nações se opõem a Deus, e Deus até a caçoa desse pessoal lá de cima. Vocês estão achando que vocês são alguma coisa? Vocês estão achando que vocês são alguém para se opor ao ungido de Deus? Rapaz, parem com isso. Então a proclamação Tu és meu filho, na palavra de Deus, está no centro de uma disputa de nações. Isso nós afirmamos. Outro aspecto desse salmo que a gente vai aproveitar e vai ser muito importante está aqui no verso 8, que diz assim: Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Também é no momento onde a declaração é feita: Tu és meu filho, hoje te gerei, onde há uma declaração da mudança da autoridade das nações. Deus fala: porque você é meu filho amado, porque você é querido por mim, porque você é especial, eu vou te dar a autoridade sobre as nações. Basta me pedir, basta você ser fiel, basta você ser o filho amado e as nações virão para sua mão. Impressionante que esse salmo está dizendo que a autoridade de conceder as nações ou não, quem concede é Deus, né? Guarde isso. É Deus quem dá as nações, quem concede a autoridade sobre as nações, e ele quer dar para Jesus, que é o filho amado dele, o ungido dele. Combinado? Há outro aspecto ainda que a gente vai trabalhar nesse texto, que esse texto vai nos ajudar a compreender a tentação, que diz aqui no verso 10, 11 e 12. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceite a advertência, a autoridade da terra. Adorem a quem? Ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Se um amigo se lembra da terceira tentação, e nós vamos já entrar nela, meu amigo, esse salmo está falando tudo que tem lá. A autoridade sobre as nações, quem dá é Deus para o ungido. As nações estão em oposição a Deus, mas isso não é brincadeira para Deus. Deus resolve isso no instante. A chegada do ungido e a proclamação do seu batismo é o momento onde essas nações serão julgadas. E é pedida a adoração a quem? Adoração a Deus e adoração ao Filho. Porque só assim você escapa do juízo das nações. Combinado, tranquilo? Percebeu? O amigo que sabe a tentação já percebeu que esse salmo está falando da tentação todinha. Só que, na tentação, você vai perceber agora, o diabo vai inverter o salmo todinho. Diz assim, olha só, Lucas capítulo 4, no verso de 5 a 8. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Aqui temos uma tentação em forte oposição ao Salmo 2. Aqui, a coisa que é mais semelhante, né, que os dois professam, que as nações estão em oposição a Deus. E se a gente perceber, a tentação também está dizendo que as nações estão vivendo sobre um espírito do mal, um espírito maligno, um espírito de oposição a Deus. Mas, no Salmo diz que é Deus quem tem o poder e a autoridade de conceder as nações a quem ele quiser. E essa autoridade é a quem ele quiser. E ele vai dar ao filho se o filho pedir. O filho amado. Nessa tentação, Satanás proclama que ele tem a autoridade sobre as nações, que ele pode dar ou conceder. Indicando aqui que ele está com uma soberba grande, o orgulho grande, está se achando, né? Também ele fala de que as nações, o esplendor das nações, como se as nações estivessem no seu ápice, como essas nações fossem gloriosas. No Salmo, a gente vê que Deus está falando que essas nações estão em um presente e iminente juízo. Não estão no seu ápice, não estão lindas nem maravilhosas. Estão para sofrer uma derrocada grande. Novamente, na tentação, o diabo pede que adorem a ele. No Salmo, Deus fala, né? Adorem ao Senhor e beijem o Filho. Tudo o contrário. Não é de se espantar que o diabo, ele é o inimigo de Deus. Ele oferece tudo que é contrário à palavra de Deus. Ele professa tudo que é contrário ao que Deus está proferindo. E uma tentação dele está mostrando tudo que é o contrário do que a Bíblia fala. Uma das coisas que me chama a atenção é que então, na primeira tentação, ou na segunda tentação, parecia que o diabo estava tentando ajudar Cristo. Transforma essas pedras em pães para você não sofrer. Olha, faça um sinal no meio dos religiosos judeus que eles vão te aceitar. Olha, eu sou teu amigo, deixa eu citar a palavra para você. Então havia uma máscara social de hipocrisia, havia um baile ali acontecendo, uma coisa que Satanás ainda não estava mostrando quem ele era de fato. Mas nessa tentação, o interessante é perceber que não há mais máscaras. O diabo está no nível do orgulho do seu coração, dizendo, aquele mesmo orgulho que fez ele ser lançado do céu para baixo, né? Querendo